anatomia das vias aéreas. Tenho certeza que esse é um assunto que você lida diariamente, mas infelizmente, por ser muito rico em detalhes, a gente costuma esquecer na hora de descrever certinho a inervação de todo o nosso trajeto das vias aéreas. Então, é bastante importante a gente saber descrever essa inervação, saber qual região a gente precisa bloquear quando a gente estiver pensando em intubar um paciente acordado, por exemplo. Ou mesmo na hora da gente responder questões de prova, como a gente já viu que cai muito. Como aconteceu agora na nossa prova anual do ME1, apareceu uma questão bem clássica. Então vamos fazer uma revisão. Vamos lembrar que de um modo geral, todo o nosso sistema se a gente for dividir de maneira lateral, conseguir olhar o nosso paciente, a inervação das nossas vias aéreas vão ser feita aqui no nosso ramo, a parte mais superior é a inervação pelo trigêmeo, a parte intermediária é basicamente glossofaríngeo, e a parte mais inferior vai ser mais feita pelo nervo vago. E como que isso acontece? Então, a língua, a gente vai dividir primeiro ela nas suas regiões em 2/3 anteriores e 1/3 posterior. A região dos 2/3 anteriores vão ter inervação sensitiva e gustativa feitas de maneira diferente. A região, os 2/3 anteriores, a parte sensitiva é feita pelo nosso trigêmeo e a parte gustativa é feita pelo facial. Já no terço posterior, tanto a parte sensitiva como gustativa é inervada pelo nosso glossofaríngeo. E o glossofaríngeo, ele vai pegar essa parte sensitiva dessa região posterior ali do terço posterior da língua e vai fazer essa inervação descendo até a nossa face anterior da epiglote, ou seja, a face virada para a nossa valécula, né? A região mais anterior da epiglote. A língua toda, se a gente for considerar a parte motora, ela é feita pelo hipoglosso, certo? Dali para baixo, a gente já vai começar a pensar nos nossos ramos do laringeu, que são ramos do nosso nervo vago. Todos eles são derivados, então, do nosso 10º par. O nosso 10º par, então, ele vai emitir 2 ramos que são chamados de laringeu. O laringeu superior, ele recebe esse nome porque ele, de fato, vai para a região superior. E o laringeu recorrente, para quem não sabe, ele recebe esse nome porque ele desce e sobe. E o fato dele voltar novamente para cima é o que é chamado de recorrer. Por isso, ele não é chamado de inferior, e sim de laringeu recorrente. E aí a gente tem que lembrar, então, que a gente tem 2 divisões de cada um deles. O nosso laringeu superior vai se dividir no ramo interno e externo, e o nosso laringeu recorrente vai se dividir no ramo anterior e posterior. E aí, na hora de memorizar, eu acho que vale a pena escrever dessa maneira. Escreve nessa ordem como eu coloquei, que daí você vai ficar mais fácil de lembrar. Então, a gente vai escrever lá o nosso superior dividindo em interno e externo e o nosso recorrente dividindo em anterior e posterior. E aí, de maneira que os nossos 2 ramos que estão na extremidade dessa maneira como você escreveu, nós vamos lembrar que eles são os responsáveis pela parte sensitiva e os 2 que ficaram ali no meio são os responsáveis pela parte motora. Então, o nosso laringeu superior, o ramo interno, vai fazer a inervação sensitiva das pregas vocais e vai de encontro até aquilo que a gente já viu lá, a nossa epiglote. Então, a gente viu que até a face anterior da epiglote era o glossofaríngeo, da parte posterior até lá nossas pregas vocais. Agora a gente está vendo que é o nosso laringeu superior, o ramo interno. E aí, das pregas vocais, incluindo as pregas vocais para baixo, a gente vai ver o nosso outro ramo sensitivo que a gente falou, que vai ser o ramo posterior do nosso nervo laringeu recorrente. Então, os 2 que ficaram nesse extremo da hora que você escreveu todas as divisões dos laringeus, você vai ficar lá com o interno fazendo a inervação das pregas vocais para cima e aqui o posterior fazendo a inervação das pregas vocais para baixo. Os 2 que ficaram ali no meio, que seria o nosso ramo externo do laringeu superior e o ramo anterior do laringeu recorrente, os 2 são responsáveis por fazer a inervação da parte motora. E aí a parte motora, a gente considera toda a nossa musculatura intrínseca, que é a musculatura responsável pela parte da fonação e deglutição. A maioria dos nossos músculos, praticamente todos esses músculos da musculatura intrínseca, eles são considerados musculaturas adutoras, ou seja, eles fazem um movimento de tensão. Nós temos um único músculo, que é o músculo abdutor, que vai ser o cricoaritenoide posterior, tá? Todas as exceções que a gente for falar aqui, pensa que toda vez que a gente tem uma coisa diferente, uma exceção é aquela pessoa que é cri-cri, então começa com o cri,
tá? Então, as nossas exceções, a primeira que a gente vai falar aqui é a da nossa única musculatura, que é a abdutora, que faz a abertura, né? Então, é o nosso cricoaritenoide posterior, e o outro, que é o cri-cri, vai ser o cricotireoide, certo? Que aí, então nós vamos ver esses dois ramos que a gente falou. A gente tem o ramo externo e o ramo anterior. O ramo externo vem do laringeu superior e ele é o único que faz a inervação desta exceção, que é o cricotireoide. Todos os nossos outros músculos da musculatura intrínseca são inervados pelo ramo anterior, que vem do laringeu recorrente, certo? E assim, escrevendo dessa maneira, fica um pouquinho mais visual. E para fechar, então, agora vamos lembrar das cordas vocais, que também é um assunto bastante recorrente em prova e que gera um pouco de confusão. Vamos lembrar que as nossas cordas vocais, elas fazem o movimento de abrir e fechar, certo? Se a gente for considerar quem faz o movimento de mantê-las abertas, vai ser quem é a musculatura abdutora, que a gente já viu que é a nossa única exceção, que é o cricoaritenoide posterior. Se ele for lesado, a gente não consegue abrir as nossas cordas vocais. Já todas as nossas outras nossos músculos são adutores, eles deixam como fazem a tensão, é eles que fazem o movimento de fechamento das cordas vocais. Então, o que acontece se a gente tiver uma lesão considerada completa e bilateral do nosso laringeu, que faz, de fato, essa inervação dessa musculatura? Então, se a gente tiver uma lesão completa e bilateral, é o equivalente a você fazer um relaxante muscular no seu paciente. Então, aquela imagem que você tem de uma laringoscopia direta de um paciente relaxado, ela é equivalente a uma lesão completa e bilateral, certo? Então, ele vai paralisar os nossos músculos, tanto os adutores quanto os abdutores, porque ela é uma lesão completa, pegou os dois grupos musculares, certo? Então, ele paralisa aberto. Se essa lesão ela for unilateral, este lado que está paralisado permanece aberto. Então, essa corda vocal, ela fica paralisada para aberta, né? Ela fica para além do que seria o fechamento no meio da corda vocal. E aí, o outro lado, que é o lado que ainda está saudável, ele ainda tem sua movimentação normal. Por isso, ele consegue compensar. Então, o lado lesado ficou aberto. O outro lado, em vez dele fechar no meio, ele consegue compensar. Ele avança além da linha média. E ele fecha. Ele consegue fazer o movimento de fechar as nossas cordas vocais, mas aí para além da onde a gente é acostumado ver na nossa rima, no meio, né? Então, quando a gente consegue visualizar esse fechamento para além da linha média, né? A gente sabe que este é o lado lesado, porque o lado bom está compensando e indo até o lado lesado. Quando a gente tiver uma lesão incompleta do nosso laringeu recorrente, a gente vai lembrar o seguinte: se a gente tiver uma lesão incompleta, a gente tem diversos músculos adutores. Então, se a gente tiver uma lesão parcial, não vai paralisar completamente a nossa adução. Mas uma lesão incompleta que pegue o nosso único músculo, que é abdutor, que é o cricoaritenoide, aí sim a gente corre o risco, então, de não conseguir abrir e ela vai paralisar fechado. Então, uma lesão incompleta e bilateral, ele paralisa as duas cordas vocais no meio. E aqui está o nosso grande risco. Pode deixar essas cordas vocais fechadas e esse paciente entrar numa urgência, numa parada, certo? Numa insuficiência respiratória. Se a gente tiver uma lesão que seja unilateral, um lado só vai ficar paralisado, fechado ali de fato no meio, e o outro lado tem a mobilidade normal. Porém, quando este lado da mobilidade normal ele estiver fechado, né, em algum momento que seja necessário, ele vai fechar exatamente na linha média, na rima de onde a gente é acostumado. Então, se você sabe que você tem uma lesão unilateral, a gente vai considerar o seguinte: se essa lesão for completa, as nossas cordas elas fecham para além da rima. Se essa lesão for incompleta, as nossas cordas vão se fechar exatamente na linha média, certo? E assim facilita um pouquinho a maneira de estudar.